Glória a Deus, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu saúdo, meus amados e queridos irmãos, a cada um de vós com a graça e a paz e a misericórdia de nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, mais uma palavra de Deus para compartilhar com cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu trago um salmo, Salmo 73, o Salmo de Asaf, e ele nos diz assim. Salmo 73, vou ler o versículo 1, o 2, o 3 e o 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Meus irmãos, este salmo foi escrito por Asaf, nos revela algo que tem incomodado a muitos crentes cristãos, que é quando muitas vezes nós vemos a prosperidade daquelas pessoas que não servem a Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que servir a Deus não é fácil. Jesus, lá no Evangelho de Lucas capítulo 21, versículo 12, a palavra do Senhor lá nos diz que nós não vamos ter vida fácil não, meus irmãos, na servidão a Deus. Lá nos diz, meus amados irmãos, que haverá perseguições, calúnias, e algumas delas partirão até de pessoas próximas a nós. Mas nós não podemos, meus irmãos, escorregar e cair da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque, meus irmãos, temos que ser firmes. E de onde é que vai vir a força para estarmos firmes na presença do Senhor? É de mim? É de você? Não. Vai vir do Deus que nós servimos. Porque, meus amados irmãos, realmente o mundo de quem não serve a Deus é um mundo colorido, é um mundo que enche os olhos de alguns, é um mundo que tem beleza, tem luxo, tem conforto, tem fama. Mas para nós servirmos a Deus, nós não podemos, meus amados irmãos, ter essas coisas. Essas coisas, na verdade, não podem estar nos atraindo. Porque, meus irmãos, nós servimos a um Deus, nós buscamos a um Deus que Ele é verdade e Espírito. Nós o adoramos em verdade e Espírito, e assim nós o servimos. E conforto, meus amados irmãos, prosperidade, saúde, tudo isso, meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos dá. Mas primeiro nós temos que buscar o reino dos céus e todas as suas coisas, para depois Deus nos acrescentar saúde, prosperidade. Porque, meus irmãos, todas essas coisas que nós precisamos, o nosso Deus, Ele sabe que nós temos necessidade. Deus conhece cada necessidade minha e cada necessidade sua. Mas o que nós temos que fazer, meus irmãos, é ser fiel a Deus, tanto nos momentos bons, como nos momentos mais difíceis. Porque nos momentos difíceis é Deus nos provando, é Deus nos lapidando. E muitas vezes, meus irmãos, como é dito lá no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, muitas vezes, meus irmãos, Deus nos leva para um deserto, para nos provar lá. E deserto, meus irmãos, nós sabemos que é o local mais inóspito do mundo.
Então, deserto, quando nós referimos a Deus nos levar para um deserto de maneira simbólica, nós estamos falando de dificuldades que chegam até as nossas vidas, mesmo nós estamos na presença de Deus, servindo a Deus. E o que aconteceu com Asaf aqui no Salmo 73 é que ele viu a prosperidade daquelas pessoas que não servem a Deus e sentiu inveja, como a palavra mesmo nos diz. E isso, meus irmãos, não deve acontecer conosco. Nós não podemos perder a fé nem a esperança no Pai Celestial, que é quem nos garante. Maior é o que está conosco, comigo e com vocês, porque Ele conhece todas as nossas necessidades e no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai nos agraciar com tudo. Está passando por um momento de enfermidade? Tenha fé, não perca a fé, porque no momento certo, Deus, se for a vontade dEle, Ele vai te tirar dessa. Porque se lembrando sempre, meus irmãos, que tudo é de acordo à vontade do nosso Deus. Porque se Ele fizer por nós, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós devemos continuar servindo a Ele com fidelidade. Deus, Ele nos diz, Ele nos orienta, que a partir do momento que nós buscamos o reino dos céus, quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, renunciando assim à nossa vontade, Ele vai nos agraciar, meus irmãos, com prosperidade, com saúde, com tudo aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E muitas vezes Deus sabe melhor do que eu, do que você, o que é que nós precisamos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sou falho, você é falho. Nós somos pecadores e falíveis e o nosso Deus é perfeito. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que nós servimos. Não deixe de buscar, não deixe de se alimentar com a palavra de Deus, não deixe de orar, porque na hora certa para Deus, na hora de Deus, Ele vai nos agraciar com a sua misericórdia. Amém?